Hoje eu venho trazer uma temática, na qual eu intitulo a temática de Saberes da Docência e Identidade do Professor. Essa aula eu iria trabalhar com vocês na última semana de aula do semestre. Hoje nós teríamos uma professora convidada, mas por questões de saúde nós tivemos que modificar todo o cronograma. Então a aula que eu iria ministrar na última semana eu vou ministrar hoje, que é os saberes da docência e a identidade do professor. Como base teórica, eu vou utilizar um texto clássico, um texto basilar, para a gente entender a formação de professores e os saberes da docência do professor, que é um texto da Selma Garrido Pimenta. Ela tem uma enorme publicação no campo da educação, principalmente no campo da formação de professores. Ela é uma professora aposentada da USP de São Paulo e é atuante ainda, continua atuando, né, nas pesquisas, é uma pesquisadora sênior, e ela publicou diversos artigos, diversos livros e capítulos de livros sobre a temática, né, que é a temática que ela trabalha. Ela foi por muitos anos, salvo engano, só na USP, 26 anos, lecionando didática nos cursos de formação de professores. Então eu trouxe esse texto, né, que é um texto basilar para a gente entender qual é a perspectiva, qual é o viés da formação de professores que esses grandes pesquisadores, né, estão compreendendo, estão trabalhando dentro das universidades. Então, eu coloquei esse texto, ele está nesse livro aqui, ó, na parte de cima, Saberes Pedagógicos e Atividade Docente, da editora Cortez, né? E também esse texto, o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, ela publicou anteriormente em forma de artigo na revista Nuances e em outras revistas também. Eu estou com o link aqui, dá para baixar, dá para ler com mais calma. Aqui eu vou trazer pontualmente alguns aspectos importantes que ela trabalha, né? E vou compartilhar no chat depois o link para quem quiser baixar, se aprofundar no assunto, ler, né? Que é uma temática, além de contribuir para a nossa formação enquanto professor, é uma temática muito importante também para os concursos públicos que a gente vai prestar ao longo da nossa vida, né? Isso faz parte da dinâmica, né, da nossa profissão de professor. Então, vamos começar. O objetivo principal do trabalho da professora Selma Garrido refere-se à discussão sobre a identidade profissional do professor. Ela queria compreender, queria fazer um panorama geral sobre a identidade profissional do professor, tendo como suporte teórico, metodológico, os seus saberes enquanto professor, que constituem a sua docência. Então, compreender a identidade do profissional professor a partir dos seus saberes da docência e dos seus desenvolvimentos e dos seus processos de reflexão sobre a prática, sobre a sua praxis, sobre aquilo que ele está desenvolvendo ali no dia a dia, na dinâmica da educação, né? Ela compreende o professor, e isso já posso adiantar desde já, como um profissional crítico reflexivo e pesquisador da praxis docente. Um professor é aquele professor crítico, reflexivo e ao mesmo tempo pesquisador, que está sempre pensando a praxis docente. A praxis é uma palavra que vai muito mais do que a prática, né? Envolve reflexão, refletir, pensar, pesquisar, porque ela compreende a educação a partir do seu grande contexto, do seu grande desenvolvimento. E o professor está inserido nesse contexto. Então, esse é o objetivo principal do trabalho, dessa pesquisa que ela realizou, né? Discutir, compreender a identidade do professor, do profissional professor, compreendendo o professor como um profissional da área da educação, a partir dos seus saberes e a partir desses saberes que constitui a sua identidade enquanto docente, né? A partir dos processos da reflexão e a partir da prática. Então, esse é o objetivo principal do trabalho. E qual que é o movimento que ela faz durante ali o desenvolver, né, o desenrolar do texto,
do seu trabalho? Qual que é o movimento da pesquisa? O que ela quer analisar ali dentro para chegar a essas respostas que ela busca, né? Ela começa a analisar as práticas docentes, ela entende também as práticas docentes como o único caminho viável no contexto a qual nós estamos vivendo para repensar a formação inicial e a formação continuada ou contínua dos professores. Né? Isso é uma tendência, já havia falado nas aulas anteriores, que vem se desenvolvendo desde os anos 90, né? Porque dos anos 90 para cá, com a redemocratização, em 88, vive-se uma grande arena de disputas, né, de disputas teóricas, de disputas de concepção de educação, e nesse sentido nós estamos entendendo aqui, juntamente com a professora Selma Garrido, a educação como um processo de humanização do ser humano, humanizando o professor e humanizando também aquele que está sendo formado, né? E pensando a educação dessa forma, nós estamos nos contrapondo ao entendimento de uma educação como mercadoria. E nós estamos contrapondo o entendimento da profissão de professor como um mero técnico reprodutor. Então, ela quer analisar, ela quer demonstrar, ela quer refletir, trabalhar, e ela trabalhou por vários anos nas suas pesquisas, por essa perspectiva, né? Até colocar a charge ao lado, né? Profissão, professor com muito orgulho, né? Então, entender o professor como um profissional da educação. E mais do que isso, um profissional crítico, reflexivo e pesquisador da praxis docente. Um professor que contrapõe ao discurso da educação como mercadoria e que contrapõe o discurso do professor como um mero técnico reprodutor daquilo que é produzido por outros, né? Então, não podemos entender o professor como um mero reprodutor de conteúdo. Você pega ali um manual da ciência normal, né? Tudo aquilo que está dentro de livros, textos, principalmente os didáticos, nós chamamos de ciência normal. É aquilo que já passou pelo crivo da universidade, da pesquisa, tem uma tendência ali dentro política, tem uma perspectiva ideológica, e aí o professor que não reflete sobre a sua própria prática, ele acaba se tornando um técnico reprodutor. Ele só vai ali e reproduz aquilo. E entende que a criança consegue absorver aquela reprodução, né? Como se fosse depositar o conhecimento ali na criança, ou mesmo num curso superior, num aluno de curso superior, que é o nosso caso aqui. Então, ela está contrapondo o entendimento da educação como mercadoria, ela está contrapondo o entendimento do professor como um mero técnico reprodutor. Então, para sair dessas duas perspectivas, a educação mercadológica, o professor reprodutor, ela quer compreender, né, a formação desse professor. E a formação perpassa pela formação inicial e perpassa pela formação contínua, num processo que ela entende que é um processo único. Então, nós temos que pensar, e eu coloco aqui grifando em vermelho, né, e repensar também a formação inicial e a formação contínua dos professores, que logo estarão à frente das escolas, das universidades. Mais de 70% do ensino superior, das licenciaturas hoje, está na mão das universidades privadas. E ela tem uma grande preocupação em como está sendo formado esses professores, em como que está sendo a sua formação inicial e se ele abre janelas, se ele abre perspectivas para esse aluno do ensino superior, esse discente, estar compreendendo e poder continuar estudando sempre, né? Tem essa formação contínua. E aí ela vem desenvolvendo o seu trabalho nessa perspectiva. Por quê? Nós estamos vivendo uma sociedade, a sociedade contemporânea hoje, uma sociedade da informação, de mudanças drásticas, de rupturas em curto espaço de tempo, uma sociedade da informação, uma sociedade midiática, uma sociedade da informação de uma velocidade muito grande, né?
Então, o professor ele tem que estar antenado nessas questões. E ela vem trazendo, né, 3 tópicos. O professor na sociedade contemporânea, o primeiro tópico, o trabalho do professor tem que ser como um mediador dos processos constitutivos da cidadania dos alunos. O segundo tópico, o professor precisa corresponder e precisa superar o fracasso e as desigualdades escolares. É isso que nós precisamos nos dias de hoje. E o terceiro tópico, nós precisamos ter que repensar a formação dos professores, tanto a inicial como a formação contínua, né? E analisar as suas práticas pedagógicas. Então, isso aqui são os problemas que são postos na nossa frente, enquanto nós, professores, enquanto vocês, professores, alunos, né, que estão fazendo a segunda graduação, são os problemas que estão sendo colocados nessa sociedade dinâmica de velocidades extremas. A questão do fracasso escolar, né, porque desde os anos 90, com a abertura, com a democratização da educação, abriu-se muito espaço, mas também não tem muitas condições, né, para se desenvolver um processo educacional qualitativo, como em muitos países, não dá nem para comparar, né? O Brasil está em um dos últimos lugares. Então, esses pesquisadores estão preocupados com essa questão, né? Com essa questão da formação inicial e contínua do professor. E isso vai aparecer muito nos concursos públicos. Vocês podem ter certeza disso. E qual que é a grande crítica da autora nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui com vocês, né? Essa aula expositiva aqui, essa reflexão que nós estamos fazendo. Qual que é a grande crítica da autora? Ela critica os cursos de formação de professores que muitas das vezes eles estão distanciados da realidade das escolas, né? O curso, ele perpassa, ele se desenvolve muito num plano teórico muitas das vezes romântico e de teorias que tentam de uma certa forma formar o professor, só que quando esse professor chega na realidade concreta das escolas, ele se depara com grandes desafios e muitas das vezes ele não está preparado para enfrentar esses desafios que são postos para ele, né? Então, muitos cursos de formação de professores estão distanciados da realidade das escolas. Então, hoje, nós que estamos aqui, nós temos que pensar essa questão. Até que ponto a minha formação dá conta de eu entrar dentro de uma escola, desenvolver um trabalho, que esse trabalho ele possa ser produtivo, possa ser qualitativo, no sentido de formar cidadãos críticos, né? Então, nós temos esse problema. Esse primeiro problema passa pelo currículo formal e pelos estágios, passa pela perspectiva burocrática e cartorial das escolas, das instituições de ensino, né, que não consegue captar as contradições presentes na prática social de educador, porque a sociedade ela é muito dinâmica, ela é muito heterogênea. Então, se o professor não está preparado para entrar dentro da escola, dentro da sala de aula, um determinado tipo de formação, ele vai enfrentar esses obstáculos que estão postos na sua vida profissional, né? E também pouco contribui para gestar a identidade profissional docente. Então, essa é a grande crítica da autora. 70% dos cursos de ensino superior, principalmente os de licenciatura, estão nas mãos das instituições privadas. E grande parte dessas instituições não estão dando conta de desenvolver uma formação profissional docente, desenvolver o professor num curso de licenciatura para ele atuar nas escolas. Muitos cursos ficam ali, né, no plano teórico, e não traz isso aqui para a realidade concreta, para a prática. E também as burocracias que envolve os currículos, né, que, igual eu falei no início da nossa fala, que envolve tanto questões políticas como questões ideológicas, como perspectivas de sociedade, e aí ele se depara, entra em contradição e muitas das vezes até abandona
a profissão docente. Ou ele é absolvido por esse sistema, e aí ele, ao invés de ser o que ela está defendendo aqui, um profissional crítico, reflexivo e pesquisador sobre a praxis, esse professor se torna um técnico reprodutor. Então, essa é a grande crítica da autora, né? Então, como que está sendo essa formação de professor? Então, estou procurando trazer nas nossas aulas, nas nossas monitorias, essas questões, fazer a gente pensar, né? Fazer a gente refletir. Eu sei que muitos de vocês já são professores, né? E esse é um momento muito especial para a gente estar aqui discutindo essas questões. É o momento da gente, de uma certa forma, respirar, pensar, refletir a educação, respirar, tomar um fôlego para a gente enfrentar a nossa prática cotidiana dentro das escolas, né, dentro da educação. Outros que estão fazendo a primeira graduação, para já tomar conhecimento da realidade concreta, né, sem romantismo, né, sem camadas para esconder, né, porque muitas das vezes o discurso camufla a realidade concreta. Então, nós estamos aqui para desconstruir essa visão romântica da educação e tentar contribuir para a formação de vocês, para vocês chegarem mais preparados dentro da sala de aula. Né? Igual o professor Paulo Freire fala, né? Ao mesmo tempo que eu formo, eu me formo e me reformo. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, esse aqui é um momento, né? Hoje eu tive o dia inteiro, né? Já lecionei hoje 11 aulas, e esse aqui é um momento aqui junto com vocês, de eu estar respirando também. A todas as opressões, a tudo aquilo que a gente vive dentro do contexto educacional, a gente conhece, vocês sabem que envolve vários aspectos, a questão da desvalorização profissional docente e tanto outros aspectos, né? Aqui, os que ela colocou aqui, a questão dos currículos engessados, a burocracia, aquilo que nos impede de avançar, aquilo que nos impede de refletir, de fazer um melhor trabalho, a quantidade de carga horária que a gente tem. Então, isso aqui é um momento para a gente pensar, um momento para a gente refletir, para nos formar e também, ao mesmo tempo, nos reformar. E qual é a proposta da autora, então? Pensando em todos esses problemas que são postos, né? Da sociedade contemporânea, essa questão de pensar o professor como técnico reprodutor ou o professor como um profissional crítico reflexivo. Então, ela vem com a proposta. Qual que é a proposta dela? É um trabalho de formação conjunta entre todos os cursos de licenciatura. Mas como, professor? Como que isso é possível? Ela está pensando, né, a autora está pensando, e nós estamos pensando aqui, muito na questão da educação. Ela está criticando a educação fragmentária, aquela educação fragmentada, que é fragmentada em disciplinas, né? A educação é fragmentada. Tem horários, tem aulas, tem disciplinas. Isso é um modelo do século XIX. E o currículo, muitas das vezes, né, agora estão tentando mudar, reformular, mas isso está enraizado tão forte na nossa sociedade que nós não conseguimos superar isso. Então, a ideia dela é tentar romper a barreira da fragmentação. Fragmentação de disciplinas. Física, química, biologia, história, geografia, língua portuguesa, educação física, língua estrangeira moderna, essa fragmentação. Então, como que nós podemos superar? A proposta dela é que as disciplinas que formam o professor, né, porque ela também é uma grande crítica do entendimento da formação de professor como um bacharel, não. Formação de professor tem que formar o professor. O professor tem que passar pelas disciplinas para ele aprender a ser o professor. Então, um trabalho conjunto entre todos os cursos de licenciatura. Então, as disciplinas, num trabalho coletivo, numa coletividade, ela sempre pensa essa questão da coletividade do professor, a coletividade da formação, né? Então, ela está pensando na coletividade.
a valorização de posturas coletivas contra a fragmentação que está imposta na nossa sociedade, que vocês conhecem muito bem, né? A nossa formação é uma formação fragmentada. E na hora que a gente chega no contexto escolar, a gente começa a juntar essa fragmentação, esses cacos, para a gente poder dar conta das nossas responsabilidades. Ela está pensando de uma forma diferente. Ela está pensando já em preparar, desde o começo da graduação, preparar o professor, não por meio da fragmentação, mas com uma postura coletiva. Então, eu até coloquei um esquema, né? Trabalho coletivo na formação de professores é igual trabalho coletivo nas escolas. Então, o que ela desenvolveu lá na USP durante toda a sua carreira? Ela pegava alunos, né? Ela é professora de didática, acho que por mais de 26 anos, igual eu falei no início da aula, né? Ela pegava os alunos de várias disciplinas, de várias áreas, de vários campos, e unia esses alunos na disciplina de didática para conseguir formar esse professor, né? Desenvolver ali a formação teórica e prática de maneira conjunta, de maneira coletiva. Porque se eu tenho uma coletividade ali, unindo as áreas para formar o professor, eu consigo formar o professor de história, o professor de geografia, o professor de ciências ou biologia, o professor de física. Nas disciplinas de formação de professores, eu consigo formar eles de maneira coletiva. Então, as disciplinas que formam o professor, uni-las, né? Unir as áreas, superar a fragmentação. Então eu coloco, né, que ela coloca no texto. O que é essencial? A coletividade. Na época que ela escreveu, né, pautada muito na interdisciplinaridade. Atualmente nós temos o conceito da transdisciplinaridade, né, que supera a interdisciplinaridade. Então, formar o professor com um trabalho coletivo. Porque quando ele for ser professor nas escolas, quando ele for ser professor no ensino superior, ele vai trabalhar com as outras disciplinas. Se ele tem uma formação fragmentada, quando chegar na hora dele entrar na sala de aula, nas escolas, o seu trabalho vai ser pautado a partir da fragmentação. Se ele tem uma formação coletiva na universidade, quando ele chegar no seu campo de atuação, que é nas escolas, ou nos cursos de graduação, ele vai desenvolver um trabalho a partir do coletivo. Então, a proposta dela é o trabalho coletivo. Formar coletivamente e, na hora do desenvolvimento profissional docente, trabalhar coletivamente. A formação coletiva e o trabalho coletivo. E para isso, coloca aqui do lado, né? É muito importante a formação inicial, que é a que nós temos aqui, e depois seu desenvolvimento por meio da formação continuada. E o que ela defende como formação do professor? Nós já entendemos que, segundo ela, uma formação coletiva, superar a fragmentação que é imposta pela sociedade, que isso vem lá desde a Revolução Industrial, né? A fragmentação do trabalho, do processo produtivo, a divisão social do trabalho. E a educação, ela reproduziu isso, né? A escola nada mais é do que uma reprodução do sistema fabril. E tem vários teóricos críticos, né? Teorias críticos reprodutivistas que falam isso, né? Muitas das vezes ali, porque a educação é pensada por uma sociedade, por uma perspectiva, por uma ideologia, para atingir determinados fins. Então, muitas das vezes, o aluno que está dentro do contexto escolar, que esse ensino fragmentado e esse ensino técnico reprodutor, nada mais é que você está pasteurizando, adestrando aquele aluno ali, para na hora que ele chegar na vida adulta, ele reproduzir aquilo ali em forma de trabalho e produzir a mais-valia, e assim por diante. Então, um processo de reprodução. Igual na nossa casa, nós ensinamos os valores para os nossos filhos, né? Para eles reproduzirem isso na coletividade, na sociedade. A educação e a relação da educação com o sistema fabril é a mesma coisa.
O sistema fabril parte da fragmentação, da divisão social do trabalho e da reprodução, do trabalho repetitivo. Então, muitas das vezes, a escola, ela pega esse exemplo, claro, com seus conceitos, com seu currículo, e forma esse aluno dessa forma, para ele reproduzir na vida adulta, né? Não reproduzir o conhecimento ali em estado teórico, mas ele aprende a reproduzir ali por meio dessa pasteurização, por meio desse adestramento dos corpos, e ele vai reproduzir isso na vida adulta. E qual que é o resultado disso? A reprodução da sociedade desigual que nós temos hoje. Então, qual que é a proposta dela? Para superar a reprodução, para superar a fragmentação, é a formação coletiva e o professor ensinar para a humanização. Aqui na graduação, nós aprendermos, sermos ensinados, né? Construirmos conhecimento por meio do processo de humanização e depois os nossos alunos receber esse processo, aprender a ser mais humano. Então, coloca aí no segundo tópico, né? Espera-se da licenciatura o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes, fazeres docentes. E construir esses saberes, fazeres docentes por meio do conceito e do processo humanizador. Então, ela é muito humana nesse aspecto, né? Ela está pensando muito essa questão, essa contradição existente, essa relação existente entre formação educacional e trabalho, entre a sociedade e a desigualdade, entre a fragmentação e a reprodução, contrapondo a coletividade, né? A formação, o professor ser entendido como um profissional da educação, que pensa a educação, pensa o seu trabalho dentro do seu contexto. Então, essa questão da formação para a humanização. Porque nós estamos historicamente situados, nós vivemos um contexto histórico, que é o contexto histórico atual, século XXI, sociedade do conhecimento. E nós temos que estar preparados para conseguir acompanhar esses avanços, porque os nossos alunos também, eles são sujeitos historicamente situados. Então, a importância dessa formação do professor para a humanização. Por isso que esse texto, né, as reflexões que a Selma Garrido Pimenta ela desenvolve na USP, são reflexões basilares, estruturares, para se pensar a formação do professor e o que é ser professor nos tempos atuais. E como é um texto que eu posso chamar um texto clássico, tudo que é clássico não foi superado, é que está vivo. Muitas das questões que ela está dizendo aqui, ó, no final da década de 90, no início da década de 2000, nós não conseguimos atingir nem a metade de tudo isso aqui, né? Tanto as contradições que lhes são postas pela sociedade. Então, vamos pensar o ensino, vamos pensar a educação para a humanização, para a coletividade, vamos pensar o professor como um profissional crítico, reflexivo, para superar a educação como mercadoria, para superar o entendimento do professor como um mero técnico reprodutor, porque na ditadura militar isso foi muito desenvolvido, né? O professor como técnico. Vocês têm professores aqui que estudaram naquela época, né? Ou que foram alunos nessa época, de 64 a 85, existiam as licenciaturas de curta duração, que você fazia uma licenciatura em 2 anos, você recebia o título, e você já ia trabalhar nas escolas, lecionar, com 2 anos. 2 anos você não consegue nem absolver as questões pedagógicas educacionais. Não consegue. Posso dizer que a gente, com 2 anos, a gente consegue compreender o que é educação. O que é educação, o que é ensino, o que é ensinar, o que é ser professor. E naquela época, de 64 até 85, né? Posso alongar um pouco mais, até o início da década de 90, porque demorou muito, acabou a ditadura, mas ainda as reformas elas foram
foram acontecendo e aí os estados foram mudando seus currículos, né? O professor, ele era um técnico reprodutor de propostas externas. Então vinha o material, né? O currículo era montado por técnicos estrangeiros, né? Tinha um acordo, o MEC-USAID na época, um acordo Estados Unidos-Brasil de educação, que naquele momento o Brasil, principalmente na década de 70, passou por um desenvolvimento muito grande, né? Um desenvolvimento, mas que depois vai quebrar o Brasil nos anos 80, mas naquele momento histórico precisava muito de mão de obra qualificada, então foram criando os cursos de curta duração. E a educação não passou ao largo disso, ela foi inserida. Então, se precisa formar mais pessoas, então nós precisamos de mais professores. Como nós vamos ter mais professores num curto tempo? Vamos montar licenciaturas de curta duração, de 2 anos. Vamos formar professor, vamos jogar eles no mercado de trabalho. Mas será que eles vão estar preparados? Não, não interessa. O material está pronto, esse professor só vai reproduzir o que está no material. Então, o que nós queremos ser hoje, meninos, professores, alunos aqui que está nessa aula de hoje? Nós queremos ser um professor reprodutor de propostas e de materiais alheios, externos a nós, ou nós queremos ser os protagonistas do nosso desenvolvimento profissional docente? Nós queremos ser um professor técnico reprodutor ou um professor profissional crítico, crítico reflexivo, pesquisador, que reflete sobre a sua prática, um protagonista? Então, é isso que ela está defendendo, o protagonismo profissional docente. Protagonismo. Para o próximo slide, né? O ensino na formação de professores. Então, ela compreende o ensino como uma prática social. Porque nós estamos ensinando sujeitos históricos situados. E o ensino é uma prática social, porque nós estamos inseridos dentro da sociedade. Trago a imagem de uma sala de aula, que aqui está uma pequena parcela da sociedade, né? Uma pequena parcela da sociedade constituída de poucos adultos, professores e de sujeitos históricos aqui, que são os alunos. Então, o ensino é uma prática social. É o que ela defende, é o processo de humanização, processo de coletividade. Um ensino para humanizar, um ensino para a coletividade. Então, esse ensino tem que ser a partir de uma prática social. Então, o que é um ensino como uma prática social? Segundo ela, é a capacidade de investigar a própria atividade para construírem e transformarem os seus saberes, fazeres docentes. É um processo contínuo de construção das identidades desses sujeitos que ensinam como professores. Então, o processo contínuo, ele nunca pode parar. Por isso, formação inicial, que é a graduação, é a formação contínua, que é a formação ao longo da carreira. E isso cai muito nos concursos públicos também. Então, um processo contínuo, ele não pode parar, de construção e reconstrução. Se ele não pode parar, por isso que a gente tem que formar o professor profissional que consegue ser crítico, reflexivo e pesquisador ao mesmo tempo. Refletir sobre a sua própria prática. Um processo reflexivo, igual nós falamos na aula anterior. E pesquisador da praxis como docente. Porque a cada realidade, a cada micro-sociedade a qual ele está inserido, ele que é a sala de aula, tem uma dinâmica social. Ele entra numa sala, é uma dinâmica, ele entra em outra sala, é outra dinâmica social, então ele tem que ter dentro de si esses fundamentos, né? Fundamento crítico, reflexivo e o fundamento de ser um professor pesquisador. E aí ela vem trazendo, né, já caminhando para o fim da nossa exposição, o que entendemos por construir identidade. Como se constrói a identidade desse professor de maneira coletiva, esse professor crítico, reflexivo. Então, ela vem definindo identidade dentro da educação, né, como um processo de construção do sujeito historicamente situado, que no caso é o professor, né, que envolve uma identidade profissional e ela se constrói, primeiro,
pela significação social da profissão. Segundo, pela revisão constante dos significados sociais da profissão. Terceiro, pela revisão das tradições. E quarto, pela reafirmação de práticas consagradas culturalmente. Então, para nós atingirmos essa identidade do professor, né, como um sujeito historicamente situado, nós temos que estar nos ressignificando como professor, que é a nossa profissão, constantemente. Nós temos que estar revisando constantemente o significado da nossa profissão, os objetivos profissionais. E também revisar constantemente as tradições, porque quebrar a tradição é muito difícil, né? É igual eu falei, essas pesquisas, elas vêm sendo desenvolvidas desde os anos 90 e hoje nós estamos em pleno século 21, 2022, e nós não conseguimos superar os obstáculos que foram colocados lá na década de 60. A questão do professor como técnico reprodutor. A questão da fragmentação. Isso tudo é fruto de tradições que foram nos legadas lá no passado, né? E para romper isso, para quebrar com esse paradigma que é imposto, precisa se construir um novo paradigma. Paradigma da humanização, paradigma da valorização de posturas coletivas. O paradigma do entendimento do professor como um profissional, que tem que ser valorizado, que tem que ser formado constantemente, que tem que ter uma boa formação inicial, que tem que ter uma boa formação contínua, que essa formação tem que ser de maneira coletiva, e o trabalho tem que ser coletivo dentro da universidade e também tem que ser coletivo dentro das escolas. Então, são todas essas questões que têm que serem revistas. Então, nós temos que rever, ressignificar as questões sociais da profissão, ressignificar e revisar a profissão docente, revisar as tradições que nos são impostas, que muitas das vezes elas já estão superadas, obsoletas, e que ainda persiste na nossa sociedade, e que isso não vai trazer nenhum tipo de contribuição para a formação dos nossos alunos, e reafirmar práticas culturalmente consagradas. Aquilo que está dando certo, nós reafirmamos. Aquilo que não está dando certo, nós refletimos, pensamos, ressignificamos, revisamos e superamos. Então, superar aquilo que está obsoleto e reafirmar aquilo que está dando certo. E o desafio para os cursos de formação de professores, que é o nosso caso aqui. Aí entra tudo aquilo que nós estamos trabalhando nos dias de hoje, né? Nessa aula. Colaborar no processo de transição dos alunos, de seu ver o professor como aluno, ao seu ver-se como professor. Então, o desafio é, quando o aluno entra num curso de graduação, de licenciatura, é tirar esse estigma dele, de uma visão dele como se ele fosse um aluno. E fazer com que ele reflita que ele está ali sendo formado como um professor. Então, tirar esse estigma, essa visão, esse olhar de aluno e passar por uma visão de um olhar como professor em formação. Então, por isso que ela fala, ver o professor como aluno ao seu ver-se como professor. Construir uma identidade de professor. Então, como nós construímos a identidade do professor? É por meio da formação. Dessa formação que, para ela, tem que ser crítico, reflexiva, pautada na pesquisa, como princípio científico e educativo. Então, ela dá muita importância aos processos de reflexão sobre a própria prática e o desenvolvimento de pesquisas da prática. Então, o processo, o desafio que está posto aí na formação de professores, até hoje, né, é esse processo de nós, alunos de graduação, nós nos afastarmos da nossa visão de aluno e começarmos a nos ver como professores em formação. Quando a gente começa a nos vermos como professor em formação, nós começamos a nos construir. Construir o quê? A nossa identidade como professor, como um profissional da educação.
E ela fala sobre a prática social da educação que ela tanto defende, né? As ciências da educação começarem a tomar a prática dos formandos como ponto de partida e como ponto de chegada. Né? Não formar o aluno só teoricamente, mas ele está aqui. Ele está dentro de um curso de graduação, de licenciatura. Tá, então vamos aproveitar esse momento para construir a identidade dele, não como aluno, mas sim como professor. Não vamos esperar o ponto de chegada, ele se deparar com os desafios lá da educação, lá da escola, né? Para ele começar a formar a sua identidade. Vamos começar a formar a identidade dele a partir da sua formação, aqui dentro da universidade, que é o ponto de partida. E ele continuar essa formação lá, no contexto escolar, no ponto de chegada. Então, para isso, ela coloca 3 pontos, né? Reinventar os saberes pedagógicos a partir da prática social da educação, ressignificação dos saberes na formação de professores e também, principalmente, né, conferir um estatuto epistemológico, ou seja, conferir um estatuto epistemológico, conferir um estatuto científico das práticas pedagógicas. Então, ela está muito preocupada com essas questões. Ressignificar, reinventar, conferir estatuto científico nas práticas pedagógicas. A formação do professor ser entendida como a prática, né, principalmente, como ponto de partida e de chegada, dentro do curso, após o curso, numa formação contínua, de maneira coletiva e não fragmentada. O professor como protagonista da sua profissão, e não como um reprodutor, e não como um técnico. Entender a educação como processo humanizatório, e não como uma mercadoria a ser consumida. Então, essas são as questões que ela vem colocando dentro do seu trabalho, dentro das suas pesquisas, né? Teoria e prática pedagógica. Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática. Primeiro, sendo mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca e entendendo a dependência da teoria em relação à prática, pois esta lhe é anterior. Então, precisamos mobilizar os problemas que nos são postos a partir da prática e nós precisamos entender a dependência da teoria em relação à prática. Porque nós estamos num curso, nós não podemos só ficar no plano teórico, igual eu falei no início da aula, né? Nós temos que tentar fazer essa ligação, nós temos que tentar superar essa fragmentação, nós temos que tentar colocar essa postura coletiva, de coletividade, né? Por isso que são pensamentos de contracorrente, porque a corrente oficial não quer isso, ela quer a fragmentação, ela quer o modelo de educação como mercadoria, ela quer o professor como técnico reprodutor. Professor, nós não precisamos de você como crítico reflexivo, como pesquisador. Nós só precisamos de você para reproduzir aqui, ó, esses conteúdos dentro da sala de aula aqui, ó, para depois os meninos reproduzirem isso numa prova, passarem nessa prova e entrar na universidade. E a parte da humanização do ensino de humanitário? Onde que fica isso? Né? Então ela está aqui defendendo a profissão do professor como um profissional crítico, reflexivo, e não como um mero reprodutor. E para isso, essa palavrinha é muito importante, a prática. E essa prática tem que sair desde a universidade para a escola. Dentro da universidade e a escola. Aí ela diz, né, o estágio não dá conta somente dessa prática. Por isso que as disciplinas têm que ter um teor prático também. Porque se deixar tudo na mão do estágio, o estágio não dá conta. Porque o estágio também, para ela, é uma atividade teórica. Uma atividade teórica que é instrumentalizadora da praxis do futuro professor. Porque muitas das vezes nós estamos no estágio, mas nós estamos ali passivos, assistindo aquilo que está sendo feito, olhando, analisando, como se fosse uma pesquisa participante ali, analisando, olhando, como observador de fora. Não, vamos colocar a mão na massa. O estágio
E se a gente só ali observar e ver, né, o estágio é uma prática teórica que nos dá instrumentos para a nossa praxis no futuro. Então nós precisamos da prática dentro da universidade para a escola. Só o estágio não dá conta. Então, por isso que ela defende a questão da valorização de posturas coletivas, de unir as disciplinas, das disciplinas de cunho pedagógico e educacional serem realizadas de maneira conjunta entre todas as áreas do conhecimento, tentando trazer, né, na época ela falava da questão da interdisciplinaridade, depois surgiu a multidisciplinaridade, e hoje nós vivemos a transdisciplinaridade, que é muito mais complexa, né, do que a interdisciplinaridade. Então nós temos que valorizar isso. Só o estágio não dá conta de formar esse professor, ela está dizendo. Temos que pegar essas disciplinas, pegar o material teórico, tentar unir dentro dessas disciplinas com a prática, dentro da universidade já, para depois esse professor chegar mais bem preparado na escola. E essa preparação perpassa essa formação de professor crítico reflexivo. Então, instrumentalização da praxis do futuro professor, valorização de posturas coletivas, tentar unir as disciplinas, tentar unir aquilo que está fragmentado, tentar trazer um ensino mais humanizador, tentar superar a educação como mercadoria, né? Os cursos de formação inicial, então, precisam contribuir colocando à disposição dos alunos as pesquisas sobre a atividade docente escolar. E o segundo tópico, desenvolver com eles, né, que é os graduandos, pesquisas da realidade escolar. Eu falei na quarta-feira passada, né? Nossa, muita gente fica no plano teórico, quando a gente chega dentro da escola, dentro da sala de aula, muitos desistem da profissão, né? Abandonam a profissão. Porque a profissão de professor ela precisa ser entendida como uma profissão e o professor como um profissional. E muitas das vezes a gente tem que ficar fazendo dobras de serviço, né, para garantir um salário mais ou menos digno, que só de um cargo não dá, né? E ela está falando aqui, não, nós precisamos desenvolver com os graduandos a pesquisa do que acontece verdadeiramente dentro da realidade escolar. Tem vários tipos de pesquisa, gente, dentro da pós-graduação, e uma dessas pesquisas que se desenvolve dentro da graduação é a pesquisa etnográfica. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa pesquisa etnográfica ela é muito usada no campo da educação. Você quer pesquisar uma realidade escolar, você quer pesquisar uma escola ou uma determinada sala de aula. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa etnográfica bem feita, o pesquisador tem que ficar dentro daquela sala de aula, observando e fazendo anotações, no mínimo por 1 ano. Agora eu pergunto para vocês, um estágio, se a gente deixar a prática somente na mão do estágio supervisionado, que é mais ou menos de 400 a 450 horas, esse professor vai sair bem formado da universidade? Ele vai conseguir dar conta das demandas que a escola e que a educação vem trazendo nessa sociedade contemporânea que nós estamos? Não vai conseguir. Se um cara, para desenvolver um trabalho de mestrado e doutorado, partindo do trabalho da pesquisa etnográfica, né, da base etnográfica, ele precisa ficar mais ou menos 1 ano ali observando, anotando, porque no primeiro mês, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, todo mundo ali vai simular uma normalidade, o professor vai tentar simular uma normalidade, os alunos também, eles não vão ser eles mesmos. Eles vão tentar simular ali uma certa regularidade que não é a verdadeira regularidade. Então, o etnógrafo da educação, ele precisa ficar ali 1 ano pesquisando dentro, observando, para ele colher resultados fecundos para a sua pesquisa. Agora imagina só a formação de professor. Imagina só a formação de professor naquela época da ditadura, licenciatura curta de 2 anos. Imagina só a formação de professores
nos anos 2000, na primeira e na segunda década dos anos 2000, que era de 3 anos, e agora o MEC obrigou a ser de 4 anos. E aí nós fazemos um estágio docente de 400 ou 450 horas. Nós vamos estar preparados para ter essa postura de coletividade? Nós vamos estar instrumentalizados para entrar dentro de uma sala de aula? A prática está sendo desenvolvida dentro da universidade para a gente conseguir dar conta das demandas dentro da escola? Não. Então, é isso que a gente está tentando trazer nas monitorias aqui. Essa realidade aqui que a professora está falando. Fazer pesquisas sobre a verdadeira realidade escolar. E não sobre romantismos de como deveria ser e ter educação. Se a gente quiser ver isso, é só a gente ler Rousseau, né? A gente tem que ver a realidade concreta dos dias de hoje, do contexto, igual ela está falando na sua pesquisa. Então, qual que é os objetivos do curso de formação inicial, né? Curso de graduação? O objetivo é instrumentalizar os alunos para a atitude da pesquisa nas suas atividades docentes. E o segundo, trabalhar a pesquisa como princípio formativo da docência. Dentro da universidade, enquanto eu estou formando, e depois na continuidade, na formação continuada. A pesquisa tem que estar dentro. Quem quer ser professor tem que ter o princípio da pesquisa dentro da sua formação, dentro da sua prática. Tem que ser um instrumento cotidiano, a pesquisa. Porque cada dia que ele entra dentro da sala de aula, ele vai se deparar com realidades totalmente diversas e diferentes. E a cada sala de aula que ele entra é uma realidade diferente. Proposta metodológica para uma identidade necessária de professor, que é o que eu falei, uma formação como um contínuo, tanto a formação inicial como a formação continuada, ser um projeto único, coletivo, centrada no terreno profissional, uma formação numa perspectiva crítico-reflexiva. E os saberes? Saberes a partir da prática reflexiva, da teoria especializada e principalmente isso aqui, ó, da militância pedagógica. Nós temos que ser militantes. Eu não estou falando militante de partido político, não estou falando militante de sindicatos, eu estou falando militante da pedagogia, da educação, do ensino. Nós temos, cada um de nós, sermos militantes da pedagogia. Então, o professor, como sujeito das transformações que se fazem necessárias na escola e na sociedade. Por meio de um tratamento indissociado entre formação, condições de trabalho, jornada e currículo. A gente vai tacando essas informações, né, trabalhando com isso, mas ela não deixa de lado aqui, ó. Isso aqui é que nós estamos pesquisando, que nós estamos percebendo, que nós estamos vendo, e também nós estamos vendo que as condições de trabalho estão péssimas, nós estamos vendo que a estrutura organizacional da escola também não corresponde aos anseios da sociedade atual, nós estamos vendo que o modelo educacional é um modelo obsoleto do século XIX, nós estamos percebendo que o professor não está sendo tratado como um profissional da educação, porque ele não está sendo valorizado nos seus salários, está trabalhando com jornadas extenuantes e que o currículo é um currículo enviesado, ideológico, com um objetivo de uma determinada sociedade para reproduzir determinados valores. Né? E aí, para fechar a nossa monitoria de hoje, considerações finais, ela diz: então vamos formar professores como intelectuais críticos, capazes de ratificar e praticar o discurso da liberdade e da democracia. Numa formação permanente, entendida como ressignificação identitária dos professores. Então, a formação permanente, tendo a capacidade de ressignificar a identidade do professor. Essa identidade aqui,
que está combatida pela educação como mercadoria, pelo entendimento do professor como um mero técnico reprodutor, por um ensino que é fragmentado, por uma desvalorização salarial, por um currículo enviesado. Então, nós precisamos formar intelectuais críticos que possam ter essa capacidade de entender isso e de navegar por esses caminhos e descaminhos, né? E ter dentro de si, dentro do seu pensamento, essa formação permanente, né? Essa ressignificação sempre. Uma ressignificação permanente da nossa própria identidade enquanto professor, para a gente conseguir dar conta dessas demandas que estão sendo postas pela sociedade. Tá certo? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, para a gente pensar essa questão da formação, essa questão da prática, essa questão da pesquisa, da reflexão, da educação coletiva e não fragmentária, de um ensino humanizador e não reprodutor. Essa é a mensagem que eu passei para vocês. Eu estou muito feliz da aula de hoje. Hoje nós estamos com uma presença grande aqui de alunos, né? E eu gostaria muito, deixa eu abrir o chat aqui para colocar. Primeiramente eu vou colocar aqui o link do artigo para quem quiser. E quem quiser fazer perguntas, está aberto para perguntas. Aqui nós estamos... Opa! Boa noite, Antônio Marcos. Boa noite. Opa! Tudo bem? Tudo bem. Quer fazer uma pergunta? Estou à disposição. Só colocar aí comentário que foi bem em cima do que a gente está estudando no conteúdo, sobre a gente poder procurar fazer uma formação crítico-reflexiva, né? Sair daquele modelo tradicional que foi imposto lá na Revolução Industrial. Está bem em cima, gostei muito da aula. E você pôde perceber, Antônio, que no desenvolvimento da minha fala, por mais que, por exemplo, você citou a Revolução Industrial, a primeira foi a partir de 1760. Depois teve a segunda Revolução Industrial no século XIX. Depois, no início do século XX, nós tivemos a terceira Revolução Industrial, né? Nós tivemos uma ditadura militar. A nossa primeira LDB foi de 1961. Hoje a nossa LDB é de 96. E ela sofreu várias reformas. E você, por isso que você falou essa questão da formação crítica e reflexiva, você está percebendo que isso está muito enraizado na nossa sociedade. Que é difícil romper isso, né? É muito difícil só formando professores, essa nova geração. Os professores, por exemplo, que teve aquela formação da ditadura militar, licenciatura curta de 2 anos, a mentalidade é técnico-reprodutora. E nós precisamos formar a mentalidade crítico-reflexiva. Porque se você é crítico-reflexivo, você vai dar conta de criticar o contexto escolar que você está lá dentro, você vai dar conta de refletir sobre a sala de aula que você está lecionando, e através disso você vai conseguir criar caminhos para ensinar. Ensinar por essa perspectiva de humanizatória, não só essa perspectiva de entender a educação como mercadoria, mas sim como um processo formativo, humano. Então é igual no slide anterior, né? A tradição é muito difícil de quebrar. Então, agradeço a tua contribuição. Nós temos que formar professor para a gente conseguir ler o mundo, porque o mundo é complexo. Paulo Freire fala isso, né? E a profissão docente é uma profissão que parte do princípio da prática social. Nós precisamos entender essa prática social. E essa prática social ela é vivenciada por nós dentro da sala de aula.
No material, a gente até aprende ali que esse modelo de educação que a gente tem até hoje é um modelo padrão para todos os alunos, mas cada um tem uma personalidade individual, né? Cada um tem um meio, um tempo de aprender diferente um do outro. Então, a gente teria que adaptar um jeito para poder atender a todos conforme eles precisam do atendimento, né? E não um jeito padrão para todos do mesmo jeito, para ficar como se todo mundo tivesse o mesmo tamanho e o ensino cabe na caixinha lá e todo mundo tem a caixinha igualzinha, mesmo tamanho. A gente tem que mudar essa mentalidade e procurar um jeito de adequar o ensino para cada tipo de personalidade, para cada aluno, né? É verdade. E para isso nós temos que ter salas de aulas menores, porque nós temos no ensino médio salas de aula com 40, dependendo se for no noturno com 50, 50 e tantos alunos. Temos que ter salas de aulas menores, professores mais bem preparados, estrutura adequada, suporte psicológico, psicopsicológico, né? Suporte até no campo da higiene pessoal, de tantas coisas, da educação, cara. Você sabe, envolve um todo, né? É uma prática social e ali o reflexo da sociedade está ali dentro. Então precisa sair, igual você falou, né? Colocar tudo dentro da caixinha. É essa a ideia de um ensino técnico reprodutor. De cumprir, não, eu tenho que cumprir isso aqui que está... Não, mas você está cumprindo, mas não está aprendendo, o aluno não está aprendendo. Você está passando as matérias, você está cumprindo o conteúdo, mas ele não está aprendendo. Não, mas não importa que ele não está aprendendo, eu preciso cumprir. Eu preciso registrar aqui no diário. Preciso apresentar lá para o diretor, para o dono da escola, que eu cumpri a apostila totalmente, que é o material, que não foi feito por ele, que foi feito por outros. E ele está só reproduzindo aquilo. Reproduzir não é o caminho. É isso que ela está dizendo, né? A educação reprodutora e mercadológica, como ensinar como uma mercadoria, não é o caminho. É isso que ela está dizendo. Aí, muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço. Está aqui a Elaine, escreveu no chat. Boa noite, Alcides, a palestra é excelente. Sou a Elaine, que trabalha na secretaria da Escola Trajano. Muito obrigado, Elaine, a sua participação aqui. Fico muito feliz. Se tiver alguma pergunta para nos fazer, nós estamos aqui à disposição. Nós temos aqui a Tânia, a Vanessa, a Fernanda, a Patrícia, a Jaqueline, Graziela, o Paulo, Leidiane. A Fernanda, quiser fazer alguma pergunta no chat. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado. Tem pessoas escrevendo ali. Vou aguardar mais uns minutos. A Graziela fez uma pergunta aqui. Boa noite, Alcides. Você acha que essa educação reprodutora tem como terminar ou não? Eu acredito que sim. As pesquisas estão indicando que essa educação reprodutora caminha para o fracasso. E como nós podemos romper com isso? Isso é um paradigma, né? Isso é um modelo. Igual eu falei para o nosso amigo aqui que contribuiu. Isso vem lá desde o século XVIII e está aí na nossa sociedade até os dias de hoje.
Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que construir um novo paradigma, um novo modelo. E para isso precisam ser criadas teorias educacionais, como essa aqui que a professora Selma Garrido está defendendo, né? Essa questão do professor. E esse conjunto de teorias contribuir para estruturar um novo currículo com um novo modelo de avaliação, com um novo modelo de aula. Nós já temos experiências aí, diversas experiências no mundo, né, em países pequenos, menores, né, como nos países nórdicos, posso dizer a Finlândia, em Portugal também, tem alguns modelos de educação que tenta romper com essa educação técnico-reprodutora. Em Portugal tem lá a Escola da Ponte, orientada por um grande professor português, o professor Pacheco. Aqui no Brasil, eu não sei, aqui na Grande São Paulo, tem uma escola que tenta romper com esse modelo, que é o Âncora, se eu não estiver enganado, tenta trazer um modelo que rompa essa questão da educação como mercadoria e como uma educação reprodutora, mas são experiências que estão sendo feitas no mundo, né? E essas experiências têm demonstrado que dá certo. Agora, a grande questão é adaptar isso para dentro do Estado que eu falo enquanto Brasil, e no nosso próprio Estado de São Paulo. Por exemplo, só aqui no nosso Estado de São Paulo é mais de 40 milhões de habitantes. Então, tem que se criar um novo paradigma. O paradigma é um modelo, com teorias, e que essas teorias elas possam romper com esse modelo de educação reprodutora, com esse modelo técnico, esse entendimento do professor como um mero técnico, e contribuir para o desenvolvimento reflexivo dos estudantes, né? Os últimos currículos do Estado de São Paulo, ele vem trazendo, né, os últimos currículos que foram estruturados, ele vem trazendo essa questão de formar o aluno não só para o mercado de trabalho, mas formar o aluno crítico, reflexivo. Só que, ao mesmo tempo, as políticas educacionais do Estado de São Paulo, ela está colocada, né, apontando o dedo, culpando o professor pelo fracasso escolar e colocando um modelo neoliberal, né, privatista, um modelo meritocrático de se a escola vai mal, ela é punida, e aí tem as punições, que não cabe aqui explicar, mas tem as punições, e se a escola vai bem, ela é recompensada, muitas das vezes uma recompensa em dinheiro. Isso aí é educação como mercadoria. Então, tem alguns pontos. Então, a importância desses teóricos nessas grandes universidades que estão aqui pesquisando, fazendo a pesquisa, é muito importante para trazer instrumentos e mostrar para o governo os caminhos para se estruturar as novas políticas educacionais, né? Recentemente, foi estruturado a Base Nacional Comum Curricular, que nem foi debatida com muito empenho. Ela praticamente, temos autores que dizem que ela foi imposta, colocada, igual na década de 70 foi imposta, porque não teve muitos debates, não teve muitas contribuições, as contribuições foram meio esparsas. Eu mesmo, quando começou a pensar essa questão da Base Nacional Comum Curricular, chegou lá um questionáriozinho na escola para a gente preencher no HTPC, no horário de trabalho pedagógico. Não envolveu muita reflexão, não envolveu muita pesquisa, da gente pensar a nossa praxis, o nosso contexto, onde a escola está situada. Então, são questões que devem ser pensadas. Então, precisamos romper com esse modelo e estruturar um novo paradigma educacional, né? Que esses autores, que esses pesquisadores, né? O Pedro Demo, a Selva Guimarães Fonseca, a Cici Bittencourt, fala na minha área, né? Aqui é a Selva Guimarães Fonseca, a Marli André, e tantos outros, né? O Paulo Freire, o Brandão,
e outros autores que estão pensando a educação. Então tem que romper com esse paradigma e construir um novo paradigma, um novo modelo educacional para dar conta dessas questões da sociedade. A sociedade está numa velocidade muito grande. Aquele dia que eu falei, aquela primeira aula que eu dei no começo do semestre, né, eu citei o Yuval Harari, um historiador israelense. Ele está dizendo ali, não sabemos o que vai acontecer daqui a 20 anos, imagina que daqui a 2050, profissões vão desaparecer, e daqui até 2050, profissões vão surgir e também elas vão desaparecer. Então, daqui a 2050, nós temos aí praticamente quase 30 anos, 28 anos, né? E a inteligência, ele fala muito da questão dos algoritmos, da inteligência artificial, né? Nós vamos deixar os algoritmos, a inteligência artificial nos dominar, ou nós vamos ter o controle sobre ela? Quais são as profissões que vão nascer no campo da tecnologia e quais que vão morrer? Por exemplo, você pode ter uma profissão que tem uma ascensão agora em 2025, só que ela vai lá e tem uma queda em 2030. E aí essa profissão cai por terra e aquele sujeito que passou ali 5, 10 anos naquela profissão, ele vai ter que se reinventar totalmente para poder dar conta das demandas da sociedade, para poder ter o emprego e não perder o emprego, né? Porque cada vez mais a inteligência artificial vai tirando o emprego dos trabalhadores e as profissões nessa sociedade, dessa grande velocidade que nós vivemos, né? Elas vão surgir, elas vão desaparecer num curto espaço de tempo. Agora imagina um trabalhador que trabalhou numa profissão por 30 anos e chega lá em 2050, em 2045, aquela profissão não existe mais. Ele tem 50 e poucos anos de idade. Falta ainda 10, 12 anos para ele se aposentar. Isso se ele contribuiu com a Previdência. E se existir Previdência até lá, como que ele vai fazer para se reinventar? Por isso que a gente tem que criar um novo paradigma. Temos que sair dessa educação reprodutora, de reproduzir a sociedade atual, reproduzir. A sociedade capitalista atual. Então, a velocidade está muito grande. Grandes profissões tradicionais que hoje, né, há muita procura, elas vão desaparecer, esses cursos vão desaparecer das universidades, vão surgir novos, e daí 15, 20 anos esses cursos vão ter uma ascensão muito grande e vai desaparecer, ou eles vão saturar, igual vários cursos já estão saturados nos dias de hoje, né? Tem mais oferta de mão de obra do que a demanda. Então tem que haver esse equilíbrio, esse controle. Temos que romper com esse paradigma. Então é possível? É possível. É possível. Mas temos que romper com esse paradigma. E é isso mesmo. O costume das pessoas com essa educação reprodutora ainda está muito enraizado. Está, Graziela. Porque, olha bem, por exemplo, você numa escola pública ou numa escola particular, você termina o terceiro colegial do ensino médio e você já logo quer entrar na universidade. Aí, você passou a vida inteira sendo treinada tecnicamente por um modelo educacional. Quando você chega na universidade, lá é totalmente diferente. Porque lá tá essas pessoas aqui, ó, que estão falando essas questões importantes. Então, o ensino é totalmente diferente, a metodologia, a didática é totalmente diferente. Não é mais aquele resuminho que o professor coloca em tópicos na lousa e passa para a gente, e aí a gente anota no nosso caderno, estuda ou decora aquilo ali, ou decora uma fórmula e depois chega na hora da prova e vai lá e coloca. Não, é totalmente diferente. É um ensino pautado por reflexão, por leituras de livros, por aulas invertidas, por apresentações de seminários. Então, você chega ali na universidade, você tem um estranhamento muito grande. Por quê? Porque a gente está acostumado nessa educação reprodutora. O professor pega do livro, reproduz na sala de aula, o aluno olha na lousa ou no slide, reproduz isso no caderno dele, chega na hora da prova, ele vai lá e reproduz isso na prova.
Só que quando ele chega na universidade, é totalmente diferente. Então, ela tem que terminar ou não? Tem que terminar. Tem que terminar. Com certeza. Por uma educação mais crítica, reflexiva, mais humana e que entenda mais a dinâmica da sociedade. Por isso que ela fala a profissão docente como uma prática social, e por isso que ela fala que o professor ele tem que ser pesquisador, porque ele tem que estar atento à dinâmica da sociedade. Porque, igual eu acabei de dar o exemplo das profissões, né? Elas vão aparecendo e desaparecendo, elas vão surgindo e daqui a pouco ela não surge mais. Para um homem e uma mulher de 30 anos se ressignificar, igual ela fala ali, né, no texto, de uma profissão para outra, é doloroso, muitas das vezes ela consegue. Agora, imagina para um homem e para uma mulher de 60 anos, de 55 anos, que passou ali 20 anos naquela profissão, reproduzindo aquilo ali. A velocidade está muito grande da sociedade. E aí nós temos que ter um outro modelo. Porque nós somos educados, é igual o Harari fala, né? Nós somos educados para ver aqui, dessa determinada maneira, e não para ver de maneira ampla. Nós somos educados para nos adaptar a essa sociedade do agora, instantânea, sem olhar lá para o futuro. E aí nós temos que entrar dentro de uma sala de aula e falar para o menino, não, peraí, venha cá, a sociedade é isso aqui. A dinâmica da sociedade é essa. Não só a história, a geografia, a sociologia, a filosofia fazer isso, mas a língua portuguesa também, as ciências exatas, né, que são as ciências duras, juntamente com a física, com a química, mostrar as dinâmicas e a velocidade que a sociedade muda, para esse aluno aprender a ter essa visão de mundo mais aberta e não tão fechada. É igual quando o aluno, igual eu falei, o aluno chega na universidade, cara, o estranhamento é muito grande. Isso aconteceu comigo, com certeza aconteceu com vários de vocês que estão aqui, porque é totalmente diferente. Então lá em cima está acontecendo, mas aqui embaixo, na educação básica, não está acontecendo. Infelizmente. Né? Eu não posso generalizar numa totalidade, mas na maior parte sim, não está acontecendo. Nós precisamos romper com isso. A proposta dela é a postura coletiva. A formação coletiva, por uma coletividade. O que está fragmentado, né, as disciplinas, unir essas disciplinas e formar os professores de uma maneira coletiva. Porque depois eles vão trabalhar coletivamente nas escolas, né? Então, o coletivo aqui na universidade, a coletividade lá na nossa prática docente, profissional docente nas escolas. Isso, o mercado financeiro, os grandes empresários já entenderam isso há muito tempo, né? E eles usam muito isso para lucrar, né? Usam isso como mercadoria, essa questão da coletividade, etc. Mas aqui no campo da educação, que nós estamos criticando essa perspectiva e tentando mostrar uma outra, isso ainda não acontece, principalmente na básica. Muito obrigado, Jaqueline. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou disposto. Eu passei uma garrafa de café aqui, se quiser continuar até 10 horas aqui, a gente continua. Se mais alguém? Então, eu quero agradecer a todos que participaram dessa aula, né? Tânia, o Antônio, a Fernanda, a Patrícia, a Jaqueline, a Elaine, a Graziella, o Paulo, a Leidiane, o Cleiton, a Elaine, a Fernanda, que estiveram aqui conosco nessa noite. E adiantar, a semana que vem... A Vanessa. A Vanessa, isso, contribuiu na aula passada, eu lembro. A semana que vem nós vamos ter aula dia 16.
vai ser depois de um feriado, mas nós vamos ter aula, gente. E vai vir um professor muito bom aqui. Nós vamos tentar trazer 2 professores para a gente fazer uma mesa redonda, fazer uma aula diferente aqui, trazendo pessoas novas, pessoas que estão pesquisando, que estão publicando livros, né, que estão dentro do campo da pesquisa para conversar com vocês. Então, depois da ressaca do feriado do dia 15, né, da proclamação da República, no dia 16 nós vamos ter aula. E depois a nossa última aula, eu conversei com o Anderson, vai ser no dia 23. Então nós temos só mais 2 encontros. Então esse encontro de hoje ia ser com um convidado, mas aconteceu, uma professora de Uberaba, mas aconteceu um imprevisto de saúde lá com ela, então ela pediu para protelar a fala dela. Então eu entrei com a minha fala, essa fala seria no dia 23, eu adiantei para hoje, e na semana que vem não mudou. Vai vir o professor, os nossos convidados aqui, palestrar, para a gente pensar a educação, refletir, e para contribuir com a formação de vocês. Bom? O pessoal do apoio está aí? Então. Ô, Cleiton, eu não vi se está sendo gravada essa aula. Será que foi? Sim, eu coloquei para gravar. Não, maravilha. Obrigado. Nada. Muito obrigado, viu, pelo suporte. Muito obrigado a todos vocês. O link do texto na íntegra está aqui no chat, para quem quiser entrar, baixar, tá bom? E muito obrigado a todos. Cleiton, brigadão, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Bom final de semana para todo mundo. Opa, para todos nós. Valeu, um abraço. Obrigado, boa noite. Boa noite.